Boa noite. Papa Francisco pede aos fiéis cuidado com o mito da eterna juventude e afirma que as rugas são símbolo da vida. Santo Padre nomeia novo bispo para a Diocese de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso. Palco de momentos históricos, Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, recebe feira de livros em São Paulo. Justiça julga rol de cobertura dos planos de saúde para clientes. A pedido da CNBB, Senado aprova projeto de lei que cria campanha voltada à preservação ambiental. São Paulo já sente queda de temperatura que pode se estender até o fim de semana do Dia dos Namorados. E quem tem FGTS vai saber como usar este recurso e quando pode ser sacado. E a iniciativa que procura ajudar quem cumpriu suas obrigações com a Justiça a recomeçar a vida. O Canção Nova Notícias está começando. Durante a audiência geral de hoje no Vaticano, o Papa Francisco pediu aos fiéis cuidado com o mito da eterna juventude, porque as rugas são símbolo da vida. O Santo Padre dedicou a meditação à figura de Nicodemos. O Papa iniciou sua reflexão recordando o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que não compreende a dimensão das palavras nascer do alto. Segundo o Santo Padre, a dúvida de Nicodemos é de certa forma instrutiva para nós, pois nossa época é marcada pelo mito da juventude eterna e por essa razão a velhice é tão desprezada. Decorrente dessa obsessão pela juventude, o pontífice alertou que corremos o risco de confundir o bem-estar com o desejo de esconder, abrandar e até mesmo remover a velhice através de procedimentos estéticos. Afirmou que as rugas são um símbolo da experiência da vida e de maturidade de quem já percorreu um caminho e que não devemos buscar ser jovens de rostos, pois o que importa é toda a personalidade e o coração que permanece com aquela juventude do vinho bom, que quanto mais envelhece, melhor é. Que quanto più invecchia, più buono é. Francisco ainda reiterou que a carne é uma lindíssima obra incompleta, pois a vida aqui na Terra é apenas a iniciação e não a conclusão, e que a velhice é o momento da vida que comunica a toda a humanidade não a nostalgia do nascimento, mas o amor pelo destino final. Ma amore per la destinazione finale. A velhice, segundo o Santo Padre, é um tempo especial para eliminar o futuro da ilusão de uma sobrevivência biológica e robótica, pois se abre a ternura que é capaz de oferecer gratuitamente o amor, que abre as portas para compreender a ternura de Deus. Ao final, o Papa pediu que o Espírito nos conceda a reabertura desta missão espiritual da velhice, que nos reconcilia com o nascimento do alto, pois quando pensamos na velhice desta maneira, dizemos não à cultura do descarte. Esta cultura dello scarto. De Roma para Brasília, porque o Senado aprovou um projeto de lei que cria a campanha Junho Verde. Vamos à capital federal saber mais com Ronaldo da Silva. Qual o objetivo dessa campanha, Ronaldo? Boa noite. Olá, Yara. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o objetivo dessa campanha é mobilizar a população sobre a consciência ambiental. O Junho Verde vai incluir ações em diversos núcleos da sociedade para despertar mudança de hábitos e incentivar a inovação socioeconômica a partir do meio ambiente. A iniciativa nasceu de proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organizar em junho atividades de cuidado ao meio ambiente. Na campanha Junho Verde serão incluídas desde escolas ao comércio, de igrejas a comunidades indígenas e tradicionais. O projeto será inserido na Política Nacional de Educação Ambiental e a campanha realizada pelo governo federal, estados e municípios. A aprovação desta proposição, na data de hoje, em pleno curso da Semana do Meio Ambiente, oportunamente traz um simbolismo importante do compromisso do Poder Legislativo com a causa ambiental. Já o governo anunciou uma parceria com o Google para ampliar a ferramenta de emissão de alertas sobre desastres naturais no Brasil.
Desde 2015, a Defesa Civil Nacional tem parceria com o Google para avisos sobre alagamentos e inundações. Agora foram disponibilizados 7 novos tipos de alerta: enxurrada, deslizamento de solo, incêndio florestal, vendaval, granizo, chuvas intensas e rompimento de barragem. Alertas do Google são acionados quando um órgão público envia o aviso de possível desastre natural moderado ou severo. A informação fica no topo da busca quando o usuário faz pesquisas sobre o assunto e também é disponibilizado no aplicativo Google Maps. Outra opção disponível é de acionar notificações pelo celular. Há 2 semanas, chuvas intensas têm atingido o Recife, capital do Pernambuco. 128 pessoas perderam a vida e 11 mil estão desabrigadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de mais chuva na região. Na última segunda-feira, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais alertou para a possibilidade de alagamento e inundações urbanas moderadas. No fim de semana, o governo do estado anunciou o auxílio de R$ 1.500 para famílias atingidas inscritas no CadÚnico. E muitos outros assuntos importantes foram discutidos ao longo do dia aqui em Brasília. A repórter Camila Castro acompanhou a agenda desta quarta-feira e agora atualiza as principais informações. Camila, boa noite. Muita coisa acontecendo na capital federal, não é mesmo? Boa noite, exatamente, muitas pautas importantes por aqui hoje. Eu vou começar falando sobre um compromisso que consta na agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro desta quarta-feira. Ele deve embarcar ainda hoje para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vai se encontrar com o presidente americano, Joe Biden. O evento reúne líderes dos países da América do Sul, América Central e América do Norte, para discutir o fortalecimento da democracia em toda essa região. Biden vai abrir a cúpula e a expectativa é de que faça um anúncio de uma verba de 300 milhões de dólares para combater a insegurança alimentar, tendo em vista aí, a guerra da Ucrânia como pano de fundo e como o conflito provocou a disparada dos preços de alguns produtos da cesta básica. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também deve embarcar junto com a comitiva. E falando no Arthur Lira, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que determina às empresas do setor de combustíveis que enviem à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis os dados que compõem os preços dos produtos comercializados. Ronaldo, por hoje é só. Boa noite. Obrigado, Camila. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre FGTS. Estamos de volta e vamos agora direto para São Paulo com o Rodrigo Luiz, porque tem dica de atividade cultural. Rodrigo Luiz, boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Reinaldo César. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, para quem está aqui na Grande São Paulo, nossa dica é a Feira de Livros a Céu Aberto. O evento acontece até domingo e a ideia é popularizar o acesso à literatura, além de aproximar leitores de editoras e autores. A histórica Praça Charles Miller, que no dia a dia fica tomada por carros, de hoje até domingo é palco da literatura. A Feira do Livro mira a troca de experiências entre livreiros, editores e o público. Acho importante, assim, para difundir a leitura no Brasil, né? Divulgar mais, o Brasil já não lê. A gente precisa cada vez mais desse tipo de evento para a leitura prosperar, né? Para as pessoas, quem sabe, se interessarem. Eu acho fundamental, assim. A venda de livros teve um aumento de 7% no primeiro trimestre deste ano. Ainda assim, o brasileiro lê em média pouco mais de 2 exemplares por ano. Por isso, transformar praças públicas em grandes bibliotecas pode ser uma alternativa para que a leitura se torne um hábito da população. Inspirada em festas literárias, a Feira do Livro reúne mais de 100 editoras e 50 autores nacionais e internacionais.
Essa feira quer trazer o livro para a praça pública, para o espaço público e fazer as pessoas, os leitores, ocuparem o espaço público em São Paulo. São Paulo é uma cidade que tem muito espaço público e a gente usa pouco. Então, a gente percebeu que existia aí uma demanda reprimida por um evento de rua em torno de livros, com grandes autores, com o melhor da produção brasileira. E é isso que a gente quer mostrar aqui nesses próximos dias aqui na Feira do Livro. A entrada é de graça. Além do visitante respirar cultura, vai ter sessões de autógrafos e palestras. São biografias, livros de literatura, poesia infantil, livros de história, enfim, livros de não ficção. Você tem livro de todos os bolsos, todos os preços. Você tem desde o livro mais caro para colecionadores até aquele livro de bolso que é para ler e passar para frente. Então, eu acho que é um lazer democrático a leitura. O frio chegou aqui na capital paulista. No fim de semana, o Dia dos Namorados deve ser gelado. Queda de temperatura no sul e sudeste atinge principalmente os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Em Porto Alegre, os termômetros devem marcar mínima de 4 graus no sábado e no domingo não devem passar dos 14. Florianópolis também terá mínima de 8 graus no sábado e 6 no domingo. Curitiba deve enfrentar a queda mais brusca nas temperaturas, onde os termômetros devem marcar 3 graus no Dia dos Namorados. Então, essa massa na sexta ela vai estar com centro na Argentina, porém, ela vai começar a avançar para o sul do Brasil na sexta-feira. Então, esse avanço para o continente, para o sul do Brasil, ele vai fazer com que as temperaturas comecem a declinar já na sexta. Aqui na capital paulista, os termômetros já começaram a diminuir. A previsão aponta uma queda de 9 graus até o fim de semana. No Dia dos Namorados, os termômetros devem marcar 10 graus, mas não há previsão de chuva. Eu, particularmente, eu gosto muito do frio. Para mim, não tem problema, não. Eu consigo até trabalhar melhor na época do frio do que no calor. Eu durmo bem, a gente come melhor, né? Só é ruim na hora de acordar e para poder começar o dia. Mas, para mim, a melhor estação do ano para mim é o frio. Apesar de algumas pessoas gostarem do frio, outras preferem as estações mais quentes do ano. Gosto mais de calor, eu acho que dá mais alegria. E o frio também, assim, deixa as pessoas tristes, principalmente as pessoas que não têm um lar. Diferente da massa de ar polar do último mês, essa frente fria não irá avançar para os estados, mas as temperaturas devem cair em algumas regiões. As temperaturas também devem declinar no centro-oeste do país e há até a chance das temperaturas declinarem um pouco mais, não é uma queda tão acentuada quanto no sul e sudeste, centro-oeste, mas pode declinar um pouco mais em Rondônia e no Acre. Segundo a meteorologista, a frente fria ficará atuando até o início da próxima semana. São essas nossas informações aqui da cidade de São Paulo. Amanhã, logo após o programa Sorrindo para a Vida, você fica bem informado no CN Notícias, edição da manhã. Uma excelente noite a todos. Bom, agora vamos chamar a Yara Naires e saber como fica o tempo. Boa noite, Yara. Obrigada, Rodrigo. Olha só, o tempo não vai ter tanta mudança, mas a atenção permanece sobre o Nordeste. Na costa leste, a chuva continua concentrada, com acumulados que podem chegar a 32 milímetros em Pernambuco. Os pernambucanos precisam manter a atenção para os riscos de desastres. O solo permanece encharcado e propício para mais transtornos. Vemos no mapa a presença da chuva por todo o território em azul, que concentra grande parte do norte, no sul de Goiás, norte do Mato Grosso, oeste e sul de Minas Gerais, interior de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, além das áreas do extremo sul do país, onde a chuva mais forte deve cair, no Paraná e oeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas continuam despencando à noite e de madrugada. Em Porto Alegre pode chegar a 12 graus e no Rio de Janeiro a mínima deve chegar aos 18 graus. A frente fria vinda do sul foi o que contribuiu com as instabilidades no centro-oeste e sudeste. Porém, o fenômeno se afasta das regiões e agora a umidade oriunda da Amazônia colabora com as condições para chuvas de moderada a forte intensidade nessas regiões. Contanto, faz-se necessário redobrar a atenção para riscos de desastres.
Mesmo com as fortes chuvas, a umidade do ar é motivo de alerta no centro-oeste. Em Goiás e norte do Mato Grosso fica abaixo dos 20%, ou seja, abaixo do índice ideal para a saúde. Você da região mantém os cuidados com a hidratação. Reinaldo? Milhares de pessoas deixam o sistema prisional depois de cumprirem sua dívida com a justiça. Mas nem sempre voltar à sociedade é fácil, principalmente quando se trata de recolocação no mercado de trabalho. Uma iniciativa procura ajudar quem cumpriu a pena a recomeçar a vida. Sala cheia, todos em busca do mesmo aprendizado, como fazer pequenos reparos elétricos. Mas não só, cada aluno aqui também tem em comum o desejo de escrever uma nova história, que tem como capítulo do passado ou do presente a privação de liberdade em sistema prisional. São cursos que têm uma pegada do empreendedorismo, então assim, eles podem sair e não preocupar em procurar empregos de carteira assinada, mas eles vão ter condição de serem seus próprios patrões. Este é o segundo curso que Leonardo faz na associação. Agora, cumprindo sua pena em regime semiaberto, ele busca aproveitar as oportunidades para reparar sua história. É uma injeção que não me faz olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Meu foco, eu tenho meu objetivo e é me reintegrar. Até julho de 2021, a população prisional do Brasil em celas físicas passava de 670 mil. Todos os anos, milhares ganham liberdade ao ficar em dia com a justiça. Nessa hora, a qualificação profissional é essencial para a ressocialização e para não voltar à criminalidade. E a gente vê, através de vários relatos, a baixa classificação, né, de ensino daquelas pessoas. Compromete também a questão do emprego. Pensando nisso, é de suma importância a questão da classificação para o emprego dessas pessoas. E essa oportunidade de voltar no mercado de trabalho vai determinar se essa pessoa vai reincidir ou não. Né? Porque todo mundo precisa comer, então se a pessoa não tem nenhuma oportunidade, ela acaba voltando para o mundo do crime. Isaías fez um curso quando ainda estava na prisão e reconhece sua importância neste tempo de liberdade. Ganha uma nova oportunidade na sociedade, no mercado de trabalho também. Eu acho assim, né, que para quem quer mudança, né, é uma boa. As operadoras dos planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que não constem na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão desta quarta-feira, durante segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, abrange a cobertura de exames, terapias, cirurgias e fornecimento de medicamentos. 6 dos 9 ministros entenderam que o chamado rol de procedimentos da agência é taxativo. Isso significa que a lista não contém apenas exemplos, mas todas as obrigações de cobertura para os planos de saúde. A gente volta a Brasília agora para falar de um assunto que interessa a muita gente, o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Tem trabalhador que ainda fica em dúvida na hora de utilizar o recurso. Para saber mais sobre esse assunto, voltamos com Ronaldo da Silva. Ronaldo. É exatamente isto, viu? Uma pesquisa realizada pela Centralização de Serviços dos Bancos, o Serasa, revelou que a maioria dos trabalhadores conhece o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mas cerca de 1/3 desses brasileiros não sabe como usar o recurso e quais os motivos que permitem o saque. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi criado em setembro de 1966 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Todos os meses, o empregador deposita uma quantia em dinheiro numa conta criada na Caixa Econômica Federal no nome do trabalhador. O dinheiro rende 3% ao ano mais a TR, taxa referencial. O saque, em geral, pode ser realizado quando o empregado é demitido sem justa causa ou quando da aposentadoria. A grande maioria dos trabalhadores conhece o FGTS, mais precisamente 92%. A informação é de uma pesquisa realizada pela Serasa e Banco Pan. Mas você sabe como utilizar esse recurso e quando ele pode ser sacado? Eu já usei o meu até para pagar contas.
O levantamento revela ainda que 33% não sabem em que condições podem utilizar o próprio dinheiro. Entre as possibilidades menos conhecidas pelos entrevistados estão: para fazer empréstimos, 64%, e sacar o saldo após 70 anos de idade, 58%. Foram entrevistados 2.132 trabalhadores com registro em carteira no regime CLT. A Luciene sabe muito bem quando pode usar o recurso e não perdeu tempo. Sacou assim que pôde. Consegui adiantar algumas contas e assim eu acho muito bom essa ideia de a gente ter a liberdade de usar, né? Não esperar uma rescisão para poder pegar. Nos últimos anos, o governo também autorizou o saque extraordinário para alavancar a economia e ajudar na crise econômica provocada pela Covid-19. Atualmente, 2 modalidades estão disponíveis. No saque aniversário, o trabalhador pode optar por receber um percentual do saldo na data do aniversário, mas em caso de demissão sem justa causa, não pode sacar o valor total da conta. A outra opção é o saque extraordinário de até R$1.000. Até o meio-dia de hoje, o trabalhador também ficou autorizado a usar até 45% do saldo geral para comprar ações da empresa estatal de energia elétrica, Eletrobras. O Papa Francisco nomeou bispo hoje o padre Maurício da Silva Jardim para a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, no estado de Mato Grosso. Padre Maurício estava atualmente como diretor nacional e coordenador continental das Pontifícias Obras Missionárias POM. Padre Maurício foi ordenado em 11 de dezembro de 1999. Já foi assessor para a Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Porto Alegre. Também missionário em Moçambique entre 2008 e 2012. Foi vice-coordenador da Pastoral Presbiteral do Regional Sul 3 da CNBB e, em 2016, assumiu as Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Vamos agora ouvir o que disse o novo bispo. Quero acolher essa missão, essa nova missão, como bispo de Rondonópolis, me colocando a serviço daquele povo de Deus, numa semana que é uma feliz coincidência que os bispos da Amazônia estão reunidos em Santarém para celebrar 50 anos num documento importante para a caminhada missionária para a Igreja da Amazônia. Eis-me aqui, envia-me, é o lema da minha ordenação episcopal, que será no dia 19 de agosto, na Arquidiocese de Porto Alegre. Meu grande abraço, minha bênção, paz e bem, estamos juntos na mesma missão que é de Deus. Nos alegramos muito e desejamos pleno êxito a este querido amigo da Missão Canção Nova aqui em Brasília, Padre Maurício, agora no início do seu novo ministério, o Ministério Episcopal. E nós ficamos por aqui, retornaremos amanhã com mais informações direto de Brasília. No próximo domingo, 12 de junho, 8 novos diáconos da comunidade Canção Nova serão ordenados padres. Nesses dias, pudemos conhecer um pouco da história, da fé e do serviço de alguns deles. Hoje vamos conhecer o diácono Sidney. O que ele buscava era um casamento, e essa união e fidelidade aconteceram. E não fui direto para o seminário, porque eu entrei na Canção Nova não para ser padre, mas para casar e ter 5 filhos, igual meu pai. Mas aí, num processo de discipulado, eu fui conhecendo o chamado de Deus desde criança. Deus me chamava e eu fugia. E apenas no ano de 2014, eu entrei no seminário para começar a filosofia. O pai é exemplo, presente, fiel, temente, super e mega, como diz, se foi cedo. E desde os 6 anos, o Sidney entendeu a graça e o sentido do amor. Eu ficava observando aquilo. Eu não via um homem feliz fora daquele contexto, sabe? Então a minha felicidade está na realização da minha vocação mesmo. E aconteceu por causa de um olhar. E segue até hoje, porque o olhar é mais do que colocar os olhos. É verdadeiramente ver e enxergar os desígnios de Deus. Então eu tive a graça de ter um bispo muito próximo à minha casa, que é o Dom Adélio Tomazin, bispo emérito da minha cidade, de Quixadá, da minha diocese. E ao vê-lo celebrar quando eu era criança, eu gostaria de olhar para Jesus como aquele homem olhava para Jesus. Ele olhava para Jesus de um jeito diferente, né?
E assim eu fui crescendo, um padre muito piedoso até, celebrava muitas missas com bolacha Maria em casa, na janela do quarto da minha mãe. A intensidade do seminário trouxe incertezas, despertou medos, mas também preparou para os desafios que ele assume a partir de agora. O único medo que eu tenho no meu coração é que qualquer decisão pudesse me tirar o desejo de amar a Deus. Porque essa é a finalidade de uma vocação. A vocação sacerdotal simplesmente é isso, a finalidade é essa. É amar a Deus, é ter Deus como o único objeto de amor do meu coração, é ter um coração indiviso, sabe? Então, eu creio que o maior desafio que hoje nós podemos enfrentar é a indiferença de muitos que não experimentaram ainda o amor de Deus, não por culpa deles, né? Muitas vezes por uma frustração de alguém que passou um Deus semelhante ao que ele pensa e não o Deus que é, né? As alianças do amor entre os pais estão com ele. A aliança de entrega, servidão e amor a Deus e ao seu povo, ele também já afirmou e quer viver a todo instante. É até difícil de falar, porque eu só quero amar Jesus. Essa é a finalidade da minha vida. Esse foi... eu fui olhado nos olhos do jeito certo, sabe? E o sacerdócio de Cristo que estará sobre mim a partir do dia 12 é o sacerdócio do Cristo que ama o Pai. Eu acredito que a minha vocação sempre será uma aposta, a minha vocação vai ser sempre uma oferta a Deus de tudo que eu tenho. É um belíssimo chamado, que Deus abençoe a todos neste processo. O próximo fim de semana promete na Canção Nova, que celebrará a festa do Pai das Misericórdias com muitos momentos de oração e intimidade com Deus. Emerson Tersigni traz mais informações. A festa do Pai das Misericórdias está chegando, acontecerá de sexta até o próximo domingo, dia 12 de junho, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e será celebrada justamente no fim de semana da Santíssima Trindade. Trindade essa que nos ama apaixonadamente e que, como Pai das Misericórdias, nos acolhe, nos abraça, está sempre conosco e também nos ama bastante. Para falar sobre esta festa, eu vou conversar agora com a Salete Ferreira, membro da comunidade Canção Nova. Salete, obrigado por aceitar o nosso convite. Qual que é a sensação de receber milhares de pessoas que aqui estarão na Canção Nova pelos próximos dias? Gratidão, gratidão ao Pai das Misericórdias por trazer tantos filhos para o seu coração, né? O cumprimento da profecia. Somos a Casa da Misericórdia e materialmente que se manifesta pelo santuário do Pai das Misericórdias. Perfeito. Bom, a programação ela é vasta, terá muitos momentos de santas missas, louvor, adoração ao Santíssimo e, sobretudo, ordenação sacerdotal. Qual que é a importância de haver ordenação de pessoas da Canção Nova, diáconos que se tornaram padres da Canção Nova para a Igreja do Brasil? Para a Igreja e para a Canção Nova é um presente de Deus, uma graça imerecida, né? Sem merecimento, ter esses sacerdotes, esses novos sacerdotes que serão ordenados. Isso mostra a fecundidade da igreja, isso mostra a fecundidade do carisma Canção Nova. Com certeza. Obrigado, Salete, pela sua participação. Que Deus abençoe. Lembrando, então, a todos que a programação completa da Festa do Pai das Misericórdias está disponível em nosso site, eventos.cançãonova.com. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias. Então, vamos falar de nossa campanha do projeto Dai-me Almas, porque o Sistema Canção Nova de Comunicação é um instrumento de inspiração católica que investe 24 horas de sua programação no desafio de evangelizar o Brasil e o mundo. Por este motivo nobre, precisamos atingir nossa arrecadação mensal, que só é possível com a contribuição de sócios e benfeitores. Vejam só, estamos com 21% de nossa meta na campanha, eu repito, do projeto Dai-me Almas neste mês de junho. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por sua fidelidade. Esta quarta-feira, 8 de junho, é o Dia Mundial dos Oceanos. Data oportuna para pensarmos como estamos tratando a casa de milhares de espécies marinhas. O futuro dos mares depende de nós.
Se não cuidamos do nosso lixo aqui em terra firme, tudo vai parar no oceano, levado pela água da chuva ou quando jogamos lixo na praia. O problema é que os animais marinhos não conseguem distinguir lixo do que é comida. E um dos grandes problemas enfrentados nos oceanos chama-se plástico. Vejam essas imagens que foram filmadas pelos funcionários da Fundação Mamíferos Aquáticos. É uma tartaruga marinha que foi submetida a uma cirurgia para a retirada de muito plástico que estava no interior do organismo. Essa tartaruga sobreviveu, mas não é isso que tem acontecido com a maioria dos animais encontrados nas praias. Segundo o biólogo da Fundação Mamíferos Aquáticos, tartarugas e outros animais marinhos acabam morrendo por causa do plástico. A questão do saco plástico, por exemplo, é um dos principais pontos, porque ele acaba confundindo saco plástico com alga e aí ela acaba ingerindo. E para expelir esse resíduo é muito complicado. Então essa questão comportamental humana mesmo pesa bastante. Para finalizar a reportagem, a gente separou algumas imagens cedidas pela Fundação para mostrar o único peixe-boi que mora em Sergipe. O nome dele é Astro, tem 32 anos. Um mamífero que se alimenta de algas e folhas dos manguezais. Por ser muito dócil, se aproxima dos humanos. E essa aproximação causa risco para o animal. Recentemente ele acabou sendo, vamos dizer assim, atacado ou até mesmo machucado por conta de embarcações. E essas embarcações acabam provocando alguns danos nesses animais. Não pode alimentar o astro. Não, isso aí é a regra principal. Não alimente, não interaja no sentido de tocar no animal, de querer fazer selfie, fazer fotos com o animal. E não alimentar para a gente é o principal ponto, porque a gente tem muitas situações onde o alimento que é dado para o animal não é o da dieta alimentar dele. Então é um animal herbívoro, então ele, por exemplo, ele não come carne. Então nós temos situações onde tem a doação da carne para o animal. E nesse Dia Mundial dos Oceanos, é preciso lembrar a importância dos manguezais. Um dos mais ricos ecossistemas marinhos do mundo, nem sempre é respeitado pelo homem. No Rio de Janeiro, o mangue de Gramacho agonizou por mais de 2 décadas, até que um trabalho de recuperação tem modificado a dura realidade e o rumo da história naquela região do país. Os manguezais são de grande importância no mundo. Ajudam a manter a biodiversidade costeira. Eles funcionam como filtro e absorvem nitrogênio e fósforo de águas poluídas e esgotos. Só que em 1975, o manguezal de Gramacho foi degradado. Passou a receber todo o tipo de lixo da região metropolitana do Rio. 7.500 toneladas todos os dias, numa área de 130 hectares, ou seja, 1.300.000 metros quadrados. Não é um local adequado de forma alguma, tanto do ponto de vista ambiental quanto legal, para se fazer isso. Mas era a década de 70 e as coisas aconteciam dessa forma. Foi o biólogo Mário Moscatelli que começou em 1997 a restaurar o mangue. 2 décadas e meia de trabalho árduo e o manguezal do Gramacho, próximo ao Rio de Janeiro, é hoje modelo para todo o mundo. Hoje nós temos uma floresta de manguezal. Em 25 anos, o trabalho que tem sido desenvolvido aqui no aterro de Gramacho, ele recuperou uma área de 130 hectares. Os mangues são de vital importância para o clima mundial. Eles absorvem 4 vezes mais e acumulam 10 vezes mais carbono do que qualquer outro tipo de floresta. Porque desse jeito, se nós não protegermos as áreas de mangue, é inviável a sua recuperação. E um trabalho como esse, coordenado por Mário, é a prova concreta de que é possível restaurar a vida selvagem num lugar onde antes só havia lixo. À frente do seu tempo, o Papa Francisco colocou os oceanos como intenção de oração. Era setembro de 2019. Hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, esse importante recurso natural é assunto nos noticiários internacionais. Principalmente por ser uma criação divina de encher os olhos, mas que ainda precisa de respeito e cuidado. Assunto de nossa crônica de hoje.
O oceano de quem sabe deslizar sobre as ondas, de quem tem a ousadia de fazer das águas cristalinas um parque de diversão, de quem faz dele via de transporte e sobrevivência. De onde se olha é retina dilatada, pálpebra congelada e imagem eternizada na memória dos mais sensíveis. O tamanho da beleza da criação divina é um projeto de amor, mas que nem sempre é amado pelas criaturas humanas. E olha que não é de hoje que o Papa Francisco faz seu apelo. Recemos para que os políticos, os científicos, os economistas trabalhem juntos por la protección de los mares y de los océanos. E que realmente passemos de admiradores a preservadores dos oceanos e tudo que nele Deus criou. E com essa mensagem bonita, nós encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja nossas reportagens no site noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a adoração ao Santíssimo e logo depois a transmissão da missa do Clube da Evangelização, no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.